Amigos, o tema é prisão afetiva. E quem de nós não terá vivido em algum momento uma situação assim? Porque, no fundo, nosso coração quer amar, quer encontrar alguém que signifique toda a realização dos sonhos que nós temos, principalmente nós mulheres. Nós temos um pouco a aprender com os homens nesse aspecto, porque quando há o afastamento da relação afetiva, eles se recuperam, pelo menos aparentam, com mais facilidade. Nós ficamos mais sentidas, magoadas, mas depois, racionalizando, quando nós vamos analisar a nossa atitude durante o relacionamento afetivo, nós começamos a perceber que as nossas dificuldades emocionais são, às vezes, tão grandes que nos colocam em determinadas situações no afeto absolutamente desnecessárias. Eu tenho 65 anos. A minha geração ainda acreditava que, se unindo a outra pessoa, os nossos pais colocaram em nós os valores do casamento, dos filhos, mas eu nunca imaginei o que eu vejo hoje. Gerações de gente que podia ser minha neta passando pelas mesmas armadilhas, pelas mesmas dificuldades e sofrendo determinados abusos psíquicos e até físicos por parte do companheiro ou da companheira. Isso é muito difícil, porque nós sabemos que existem as questões espirituais, existem as energias, as vibrações em todo relacionamento. E onde está o nosso coração, como o próprio Cristo lembrou, começam as dificuldades, começam as nossas limitações, começam as nossas ilusões. Não que todo relacionamento seja cheio de ilusões, mas ilusões existem. E eu me lembro de Emmanuel que dizia ao Chico: só se desilude quem se iludiu. É claro que Emmanuel está desencarnado há muito tempo. Ele não enfrentou, nos últimos períodos, o planeta Terra, onde nós, afetivamente, estamos sempre em busca de alguém que nos complete, de alguém que seja carinhoso, gentil, preocupado conosco. A dificuldade é quando nós iniciamos o relacionamento sem estarmos prontos para isso, sejamos homens ou mulheres. Seja qual for o nosso relacionamento, seja qual for a nossa orientação espiritual, repetimos determinadas soluções, entre aspas, que não dão certo. Porque na prisão afetiva, o mais grave é quando você não é feliz, mas acha que é. Quando você sabe que não é feliz, mas permanece naquela situação. Por N motivos. Quando você tem esperança de mudar o outro, a maior de todas as ilusões. Eu já conversei com jovens que, na orientação espiritual do Centro Espírita, diziam: eu estou casada há 2 anos, ou eu tenho um relacionamento há tanto tempo, e estou chocada porque o meu marido, jovem como eu, me bate. Mas não é incomum que, ao perguntar como foi que essa violência começou, eu escute da jovem à minha frente: mas quando namorávamos, ele já fazia isso. Vem aquela ilusão do ele vai mudar. Ele foi assim com outra, mas comigo não. Depois que nos unirmos, que estivermos sobre o mesmo teto, tudo vai se modificar. É uma grande ilusão você achar que a pessoa vai deixar determinado hábito violento, porque agora ela se apaixonou de verdade e foi por você. Se nós analisarmos o nosso coração, nós temos que, primeiramente, saber o que é importante para nós em termos de afeto. Aliás, em tudo na vida. Porque os chamados processos obsessivos, por exemplo, são onde nós não nos conhecemos.
onde nós achamos que temos determinadas defesas, que somos de determinado jeito, e os invisíveis que não querem a nossa alegria, que são adversários de ontem, ou mesmo de circunstâncias atuais, sabem que nós não temos dentro de nós aquilo que achamos que temos. Então, conseguem manipular sentimentos que nós não admitimos que possuímos. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se ele tinha medo de alguma coisa. E ele disse que tinha pavor de uma vibração muito difícil, que era a inveja. E muita gente em volta dele quase debochou. Mas inveja, Chico? Tanta coisa mais perturbadora para você ter medo. E ele disse: vocês não têm ideia do que é um sentimento de inveja. Vocês não têm noção da energia. Olha que o Chico conhecia todas as energias, desde as iluminadas até as mais difíceis. Vocês não têm ideia, ele dizia, do que é um sentimento de inveja sobre você. E eu fiquei lembrando de um monte de gente que acha que ter um companheiro ou uma companheira é motivo de inveja para amigos, para conhecidos, e se orgulha disso. Quando nós estamos despertando no outro um sentimento horrível que ele lança sobre nós. Nós temos tão pouco estudo na doutrina espírita que nos esquecemos que todo sentimento que sai de nós para o outro, primeiro nos inunda, depois segue na direção. Seja um bom sentimento, ou um sentimento que não é bom. E na questão do afeto, nós temos reencontros do passado. Nós temos, por exemplo, aquele companheiro fraco, porque nós o tornamos assim. Os espíritos dizem que muitos de nós pegamos o companheiro em outra vida, colocamos debaixo do braço e dissemos: seja fraco, que eu sou forte por nós dois. E hoje encontramos, nesse relacionamento que volta, grandes dificuldades. E, claro, conheci um monte de gente desses 51 anos que estou na doutrina espírita que culpava os seres sofredores. Com quantas meninas na década de 70, na Comunhão Espírita de Brasília, eu não conversei, que chegavam e diziam: olha, estou vindo aqui porque alguém me disse que eu não arranjo um namorado, ou que a minha vida afetiva não vai para frente, porque eu tenho um obsessor. Alguém que foi apaixonado por mim em outra vida e que agora não deixa de jeito nenhum que eu seja feliz. Ele afasta todo mundo. E acreditando, principalmente as meninas chegavam com esse tipo de queixa, muito jovens, sem experiência. Mas às vezes nós não somos tão jovens e nos iludimos também. Tem aquela famosa frase: de ilusão também se vive. Mas quando a gente se desilude, como dizia, aí a dificuldade é muito grande. Nós, muitas vezes, para estar com alguém, deixamos a nossa própria liberdade para nos adequar ao outro. Enorme erro. Porque, por mais que nos adaptemos, o outro, muitas vezes egoísta, muitas vezes problemático, nunca vai achar que nós estamos renunciando a alguma coisa para estar com ele. Se ele for muito complicado, ele vai achar que não fazemos mais do que obrigação. Se ele for menos complicado, vai achar que nós somos frágeis, que não somos bem aquilo que ele ou ela pretendia. E, claro, existem pessoas que, pela questão emocional, psíquica, nunca se consideram felizes quando estão sós. E aí me lembro de uma outra frase de Emmanuel: solidão é pausa de reajuste afetivo. Não querendo desanimar ninguém, Emmanuel dizia que, nesta atual vida, muitos de nós pedimos para estarmos sós, pelos abusos cometidos com sentimento em vidas que se foram. Então, claro, felizmente não conhecemos o nosso futuro
E sempre achamos que alguém especial surgirá, que nós vamos ser mais felizes do que somos hoje. E se não fosse assim, não conseguiríamos viver. Mas, às vezes, é toda uma existência em que as coisas afetivas não vêm para nós, em que não nos realizamos emocionalmente e psiquicamente, parece que nós andamos com uma muleta. Aí começa, invejamos aqueles que se realizaram no afeto, aqueles que se uniram, aqueles que tiveram filhos, se bem que hoje ter filho, vocês sabem, independe do próprio relacionamento seguir em frente ou não. Entretanto, para escolher alguém que seja o pai ou a mãe dos nossos filhos, aí entra enorme responsabilidade. Porque filho é para sempre. É para esta vida e além da vida. Conheci muitas pessoas que se arrependeram, filho que tiveram, porque jamais encontraram apoio no outro. E é claro, você não vai dizer a um filho, embora eu também tenha conhecido pessoas que disseram aos filhos: como a minha vida seria melhor se você não tivesse existido. Gente, isso existe. Nós somos tão complicados que, às vezes, conseguimos dizer isso à pessoa que nós mais deveríamos. Aquele que vem do espaço para progredir em nosso mundo. Então, eu já falei muito isso em palestra. Você não quer formar uma família, não forme. Você não quer ter filho, não tenha. Porque a sociedade impõe, muitas vezes, um papel que você não quer, não sabe, não consegue ou não vai realizar. O problema é que, no afã de corresponder, sabe-se lá a que ou a quem, você busca, muitas vezes, na área do afeto, compromissos que são complicados de se desfazer e nos trazem dificuldades espirituais enormes. Nós estamos nos comprometendo para o futuro. Nós não somos pessoas de uma vida só. Nós avançamos tendo múltiplas vidas. E, por isso, atualmente, essa é uma vida decisiva para todos nós que estamos na Terra. Sem dúvida, nós estamos reencontrando, segundo os espíritos, pessoas que nós evitávamos há 300, 500, 800 anos. Por isso, hoje é mais difícil você encontrar alguém que diga: eu sou plenamente feliz na área do meu afeto. Porque, é óbvio, você fica 300, 500, 800 anos sem encontrar a pessoa. Quando você reencontra, seja na Terra ou no mundo espiritual, já se passou muita coisa. Você e o outro são diferentes. Mas o compromisso permanece. Mergulhamos na carne, reencontramos aquela pessoa. E quem já namorou sabe. Existem os namorados e existem os namorados. Quando você reencontra alguém do seu passado, você sabe muito bem, seja homem ou mulher, parece que você parou de respirar, parece que o mundo em volta desapareceu, parece que o chão sumiu sobre os seus pés. A emoção é completamente diferente do que quando você encontra uma pessoa que é um amigo de outra vida, ou uma amiga, que é alguém com quem você vai viver uma experiência relativamente boa e depois passa. Quando formamos uma família, em geral, são compromissos sérios do passado. Mas nós podemos realizar esses compromissos sem precisar estar preso ou presa a essa pessoa. Podemos fazer de outro jeito. E nós nunca pensamos nisso. Nós mergulhamos sem olhar o tamanho do mar em que nós estamos e se vai caber o nosso pé com segurança onde nós estamos. Quando a pessoa se apaixona, dificilmente ela escuta conselho. Quem já se apaixonou sabe bem disso. A família inteira, seus amigos todos podem dizer que a pessoa por quem você se apaixonou tem olho preto. Só você vê o olho verde profundo que ela tem. Você enxerga aquilo que os outros, segundo você mesma, só vão enxergar depois. O problema é quando não existe o que enxergar depois.
E aí estamos presos nos processos emocionais graves, em que há mais sofrimento, há mais luta, há mais abandono. E eu sempre costumo dizer que, ao contrário do que imaginamos, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É quando o outro ou a outra pessoa começa a olhar para nós e não nos enxergar. É quando alguém que conosco enxergava começa a buscar direções diferentes. Cada um de nós que já viveu um amor e deixou de tê-lo poderia contar, algum ter uma teoria. O que nós não podemos é colocar sobre o outro, seja encarnado ou desencarnado, a nossa responsabilidade. Nós só nos aprisionamos quando permitimos ao nosso coração se deixar aprisionar. Porque é conveniente, porque é bom, porque é bonito, porque as outras garotas ou garotos dariam tudo para estar no nosso lugar. E eu falo isso para todas as idades. E quanto mais maduros ficamos, muitas vezes, maior a nossa dificuldade em discernir. Às vezes eu estou vendo televisão e aparecem aquelas histórias absurdas de mulheres que foram enganadas, abandonadas, e aparecem para contar que emprestavam dinheiro, porque a história do cara era fantástica, ele era muito necessitado, ele estava só passando um momento difícil. Eu confesso a vocês que pode ser que um dia eu pague a minha língua, mas já está até tarde para isso. Mas eu não tenho pena. Porque como é que você empresta, por exemplo, um dinheiro que jamais volta para você, para uma pessoa que diz te amar, que diz que vai te levar você para o Marrocos, vai levar você para o Marrocos, para a Grécia, te dá sinais de saber te enganar. Isso também é estar aprisionado. Porque nós temos tanta carência, queremos tanto que vamos acreditar em qualquer coisa. A minha geração pode até se justificar, porque nós ainda temos no nosso emocional o príncipe da Disney, aquele que num cavalo vinha para beijar a Branca de Neve, e a maçã envenenada cai da boca da Branca de Neve, pula para fora e ela acorda e é feliz para sempre, sem falar nos outros exemplos. Walt Disney nos dava a certeza de que um dia, por algum motivo, nós seríamos salvos por alguém que surgisse em nossa existência, como um príncipe ou uma princesa. Vocês pensam que isso não é verdadeiro? É, porque o nosso emocional está sempre ligado aos nossos sonhos. E é meio complicado propor que nós sonhemos com realidade, porque parecem duas coisas que não se juntam. Mas é preciso sonhar com realidade. Que nós podemos ser muito felizes se nós tivermos autoconhecimento, se nós percebermos que podemos ser felizes sem a interferência do outro na nossa vida, e aí sim, se o outro surgir, aproveitar, mas sempre conscientes de que o outro pode um dia não estar mais na nossa vida, por desencarne, porque vai embora, porque entra num processo de depressão, e como tem sido comum que as uniões se desfaçam, porque um dos dois entra num processo de não enxergar mais o seu semelhante, porque a sua dor interna passa a ser tão grande que ele mergulha em si mesmo. Então, se você tem um relacionamento, primeira coisa, converse sempre. Uma coisa que a sombra realmente gosta é quando nós não nos entendemos através da conversa. É quando nós fingimos, não, vou deixar passar um tempo. Vou colocar isso para debaixo do tapete ou atrás da cortina, depois eu converso com fulano. Gente, se todos os sonhos na Terra se realizassem, eu teria me casado com por nenhuma. Mas não dá. Você pode ter a pretensão de considerar que aquela pessoa é um ídolo. Ai, meu Deus, que olhos azuis! Mas a sua realidade, como eu disse, muitas vezes são os olhos escuros, e não aquela luz
que sai do outro na nossa direção. Mas tudo que eu disse até agora não funciona quando você se apaixona de verdade. Nada é grande. Nós precisamos ter discernimento, ter compreensão, conhecer o outro e nós mesmos o máximo que pudermos. E, como eu disse, conversar. Não deixar para amanhã, porque, ai meu Deus, no fundo eu sei que se eu tocar nesse assunto, ele vai embora, ou ele não vai entender. Então, eu vou cozinhando até onde der. Esse cozinhar até onde dá é que traz a perturbação espiritual, que nós podíamos dizer que é uma auto-obsessão. Toda vez que nós negamos a verdade, principalmente num relacionamento amoroso, nós estamos fugindo até de uma felicidade maior que nós podemos usufruir. Mas nós preferimos ficar com o pouquinho. Quando nós não nos sentimos livres, estamos abandonando o que nos torna mais felizes, que é poder escolher o nosso destino, por onde caminhamos, onde queremos estar, com quem queremos estar. Isso nos traz um profundo entendimento de bem-estar. E há muita gente que fica muito melhor quando está só. São pessoas que sofreram muito na área do afeto. São pessoas muito mais velhas, que já viveram suas experiências. Ou são aqueles que são felizes no seu relacionamento, estão juntos há 30, 40, 50, 60 anos. E é aquela história, para sempre, só nós. Dizer que um relacionamento vai durar para sempre é arriscado falar, porque nós somos para sempre. Os nossos relacionamentos, muitas vezes não. Ou eles mudam. Quem é filho hoje é companheiro amanhã. Quem é mãe hoje é bisavó amanhã. E vamos assim aprendendo em todos os papéis que tem a vida a sermos nós mesmos, cada vez melhores, cada vez mais ligados àquilo que Jesus falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os Espíritos cansam de dizer, no dia em que nós amarmos a todos como a você, estaremos no processo evolutivo extremamente positivo. E, é claro, tudo aquilo que nos aprisiona nos causa uma dependência emocional profunda. E nós que dizemos que somos tão livres, que somos tão independentes, que não queremos depender de nada, nem de energia material ou emocionalmente, temos que tomar cuidado com isso. Na minha época, existia telefone, aquele telefone de gancho. E é claro que depois de conhecer alguém, você ficava sempre esperando que a pessoa telefonasse. Ou então você telefonava. Hoje em dia não tem desculpa pelo celular da pessoa dizer que não sabia que você estava procurando por ela. Porque seja mensagem, seja do jeito que for, a pessoa é encontrada. Sempre me perguntam, por que você nunca teve celular, Maíse? É uma limitação minha, mas confesso a vocês que quando eu estou passeando, não quero que ninguém me encontre. Talvez seja um problema. Para mim, não é. E quando nós estamos afetivamente, emocionalmente, muito grudados ao outro, há patologias que acontecem. O outro não pode olhar para o lado, o outro não pode atender um celular, você vai olhar no celular dele quais as mensagens que existem, quais os telefonemas que ele está recebendo. E tem gente que fica doente de tal maneira que ameaça o outro. Tem homens, e são muitos, infelizmente, que na relação afetiva não admitem que o outro ou a outra digam: eu não quero mais estar com você. Eu quero uma outra vida. Ah, meu Deus! Quantos crimes! Aqui em Brasília, infelizmente, nesse semestre de 2023, pelo menos 2 mulheres todo mês são assassinadas. E em 99% dos casos, por homens, namorados, maridos,
que não aceitar o fim do relacionamento. Para vocês verem como nós estamos na idade da pedra, em termos de nos conhecer, de aceitar que o outro não quer estar conosco e siga o caminho dele. E são mães dos filhos deles, o que não os impede de serem violentos. Então, há muito a estudar sobre isso. Há muito a nos analisar. Há muita terapia. Porque se nós formos sinceros conosco, a maioria de nós vai entender que terapia é fundamental. E existem terapias gratuitas em muitos estados do Brasil. Porque eu sei que terapia não é um tratamento barato, mas é muito importante. Ah, vai lá no centro espírita tomar uns passos que melhora. Quando eu cheguei à doutrina espírita, no final de 1972, do século passado, se ouvia muito isso. Depois, a própria espiritualidade nos fez ver, através de mensagens, através dos livros psicografados pelo Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, nos falando da área psicológica da nossa vida na Terra, que só passe, só tratamento, só desenvolvimento da nossa mediunidade, que nada tem a ver com isso, não dá. Nós precisamos de autoconhecimento. Precisamos de reforma íntima, para não exigir do outro aquilo que ele não quer, não sabe e provavelmente nunca nos dará. Meus amigos, um amigo meu uma vez me ligou enlouquecido porque a filha de 4 anos estava sentada do lado dele, assistindo um filme. E era um filme romântico. E aí ele virou-se para ela e disse: "Você sabe, né? Papai te ama muito. O amor de papai por você é infinito." Para seu choque, a menina de 4 anos virou-se para ele e disse: "Pai, você me ama do jeito que você quer me amar e não do jeito que eu quero ser amada." Com 4 anos. Isso já tem mais de 20 anos. Ele me ligou no dia seguinte, desesperado. "Mas ela tem 4 anos. Como vai ser, meu Deus, com os namorados que ela vai ter? Como que eu vou encarar uma filha de 4 anos que me disse isso?" E foi. Porque ele percebeu que havia naquela menina uma pretensão positiva de ser amada como ela queria, como a satisfaria. E ele, como pai, ela, com 4 anos, estava sendo questionada sobre o amor, o jeito de amar que ele tinha para ela. Meus amigos, se todo mundo que voltar para a Terra fizesse esse tipo de exigência, nós estamos complicados. Por isso, vamos evitar entrar num relacionamento que pareça muito atrativo, mas seja uma cilada. Vamos evitar prometer aquilo que nós já sabemos que não vamos cumprir. Vamos evitar acreditar naquilo que o olho do outro está nos dizendo que não vai cumprir. Já aconteceu com vocês, homens e mulheres, de escutar um "eu te amo", que no fundo você sabia que não era verdade? É porque o olho é a expressão da alma. É fácil mentir com a palavra, mas quando o outro nos olha, a energia dele chega antes. Por isso, amemos até doer, como dizia a Mãe Teresa, mas de preferência para o nosso amor seja para pessoas a quem nós vamos, primeiramente, auxiliar. E quando for a hora do nosso afeto pessoal, do nosso coração envolvido, tenhamos todo o cuidado do mundo. Digamos sim ao outro o quanto ele é importante, o quanto nós o amamos. Mas saibamos que o outro pode um dia mudar de ideia, e nós mesmos podemos mudar de ideia. Cada um seguirá seu caminho, mas, como dizia Gonzaguinha, sem jamais deixar de se olhar. Porque quando o relacionamento termina, e vem o ódio, e vem a mágoa, e você nunca mais quer saber da pessoa, alguma coisa precisa ser solucionada. Porque do outro lado da vida, até as pedras se encontram. E você vai encontrar a pessoa
De preferência, talvez não no relacionamento afetivo, de outra maneira. Uma amiga minha, traída pelo marido, separou-se com 4 filhos há muitos anos atrás. E ela ficou numa depressão profunda. Ela me ligava até de madrugada, desesperada, espírita que era, imaginando que ia se casar com ele de novo na próxima encarnação. A coisa ficou tão séria que um amigo espiritual me disse: diga a ela que não vai haver necessidade dela se casar com ele de novo. Ele pode, por exemplo, ver como filho dela. Nunca mais ela se deprimiu. Ela me telefonava e dizia: Maíse, eu estou aqui pensando, deliciada, nas palmadas que eu vou dar nele. Cada um tem seu jeito de superar as suas dificuldades amorosas, afetivas, do nosso coração. Mas nunca nos esqueçamos, como dizia Emmanuel, sejamos como o relógio antigo, aquele que tinha na parede da casa dos nossos avós. Por cima, os ponteiros, embaixo, o badal. Não por acaso, a cabeça está acima do coração. Amemos raciocinando, internalizando tudo de extraordinário que nós podemos doar ao outro e sejamos felizes, fazendo os outros felizes. Combinado? Eu costumo voltar para perguntar se deu certo. Qualquer hora a gente se encontra novamente. Samuel? Maíse, tem umas Diga. perguntinhas. É, como diferenciar um amor obsessivo com influência espiritual para um amor realmente verdadeiro? Primeiro, pelo que sai de nós. Segundo, pelo que vem à nossa cabeça. Porque o amor obsessivo faz com que você só enxergue o outro. Não existe mais o resto. Existe um sentimento. É uma paixão, uma fobia, uma loucura, um não conseguir respirar se o outro não deu notícia. E a sensação não é boa, não. Você vai saber logo, pela sua pele, por alguma coisa que no auge da paixão vai dizer a você que tem qualquer coisa errada, que aquele processo pode até não ser obsessivo, mas se você o tornou obsessivo, ele tem que ter uma parada, ou ele tem que ter um refazimento, em que as pessoas vão sentar, vão conversar, colocar para fora com toda a sua sinceridade a sua emoção, para encontrar um acerto ou não. E aquele caso que a senhora contou numa palestra de uma moça que se suicidou porque ela estava apaixonada por um rapaz. Como é que foi aquilo ali? Foi uma influência espiritual? Eu não lembro da história assim, meio a cabeça. Olha, eu acho que dificilmente, quando você se apaixona, é uma coisa espiritual. É o seu próprio sentimento, é o reencontro de outras vidas. O importante é você administrar isso, porque os sentimentos, o amor, a paixão, tudo isso tem que ser administrado como nós administramos tudo na nossa vida. E com toda sinceridade. Os espíritos ensinam que aquilo que nascer da sinceridade do nosso coração é a grande defesa. Estaremos defendidos se o nosso amor for sincero, se houver uma facilidade de diálogo entre as pessoas que se gostam. Se deu um nó em algum momento, é hora de refazer. E autoconhecimento, olha, meu amigo, quem se conhece não cai em complicação. O problema é que nós temos enorme dificuldade em querer nos conhecer. Porque aí nós vamos devassar também coisas do nosso passado recente, dessa vida mesmo, que nós não queremos esmiuçar. E é preciso, porque nos dá fortaleza, porque nos dá esperança, porque nos dá aquela coisa assim de apertar a mão da pessoa com força, olhar no olho, que é aquilo que as pessoas, infelizmente, estão evitando nos dias de hoje. Outra pergunta, por que que a pessoa que está dependente, ela projeta muito na imagem do outro, por exemplo? Você é meu tudo, você é minha vida, você é meu sol, e ela se anula, ela não tem uma vida própria. Meu Deus, aí é loucura. Aí é terapia absoluta, daquelas de internação quase. Porque pensa bem, qual é o ser humano, né,
que vai aparecer na nossa vida e vai ser a luz do nosso destino. Sinceramente, eu não tenho desilusões grandes, não. Mas, sinceramente, quem pode afirmar isso? Não é? Eu acho que Jesus veio, inclusive, para nos fazer, sinceramente, discernir os nossos sentimentos. E os espíritos contam, inclusive, que no início ele teve uma dificuldade daquelas para harmonizar os próprios discípulos, que ainda não eram discípulos, eram seguidores, ele tinha planos para esses seguidores que eles nem sonhavam. Então, no fundo, quando nós vamos mergulhar no relacionamento amoroso, nós temos planos que às vezes o outro nem sonha. Mas chamá-lo de meu sol, minha vida, meu tudo, você é o ar que eu respiro, olha, seja para quem for, é dar muito cacife, conhecendo muito pouco aquela alma eterna que nós precisamos conhecer realmente. Quando a gente discute com a pessoa, tem medo de chegar perto da pessoa, o medo mesmo de se relacionar, a gente diz, não, depois eu converso, deixa eu passar a minha raiva, depois eu... Seria melhor método ou a gente tem que conversar esse pro outro? Olha, realmente eu tenho medo, eu realmente, isso eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém não, tá? Eu falando da minha pessoa. Eu tenho medo de expor meus sentimentos. Eu Eu tô 14 anos casado com Jesus, então eu não estou acostumado muito, não. E vai ser um choque para muita gente, porque as pessoas não Aham, estão acostumadas que a pessoa seja sincera de verdade. Né? Por exemplo, quando aham. o outro vem para cima de você com tudo, tipo assim, hoje eu quero criar um problema, porque tem dia que você acorda atacado, você quer criar um problema. E é principalmente na área do afeto. Você, se for inteligente, vai dizer: olha, você não me pegou num dia bom. Hoje eu não estou realmente com o meu psíquico pronto para a conversa que nós precisamos ter. Aí pronto, o outro já para, porque ele quer um determinado resultado, que ele precisa que, no mínimo, você esteja minimamente atento vamos dizer assim, ao plano que ele tem de criar uma dificuldade. Aí você já dá um primeiro, chega para lá. E aí, claro, você promete que, dependendo dos dias que passarem, você mesmo vai tomar a iniciativa de conversar. Sem conversa, meu amigo, não tem solução. Os espíritos dizem que, às vezes, de uma conversa, aliás, eles dizem que de uma conversa vem sempre uma revelação. Às vezes, renúncia, porque o outro vai dizer para você que realmente acabou, que ele não quer mais caminhar ao seu lado. Às vezes, uma revelação. O outro gosta de você, ele só quer saber como. Ele só quer saber como é que vocês vão caminhar juntos. Ele vai também colocar as dúvidas dele. Então, É porque meus pais não foram muito afetivos, não. Eu sou muito. em termos de afeto, conversar, embora seja o grande medo nosso, é aquilo que tem que acontecer. Porque quando duas pessoas estão juntas, mas ficam caladas uma com a outra, acabou. Não é? E aí vem a falta de respeito, aí vem toda uma escala, né? Que vai chegando até, muitas vezes, a tragédias. Porque o outro, muitas vezes, entra numa loucura que a gente nem sabia que ele tinha, né? E que digam isso a todas as mulheres que sofrem abusos mais diversos. Os homens também sofrem. Aconteceu uma coisa interessante na minha última viagem, na semana retrasada. Estávamos na casa dos nossos amigos, na varanda, e, de repente, eu comecei a escutar gritos de mulher. E nós continuamos a conversar, porque estávamos assim, numa casa, em volta a outras casas, mas os gritos não paravam. Aí eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa, que mulher é essa que está gritando? Está apanhando, vamos lá saber o que, que é. Aí o filho mais velho do meu amigo, que me hospedava, disse, não, deixa que eu vou. Aí, quando ele chega, ele acha logo a casa de onde os gritos vinham. Aí, da varanda, ele disse, por favor, está acontecendo alguma coisa aí dentro? Eu posso ajudar? Aí aparece pela persiana um rapaz que disse: não, está tudo bem. Aí a moça que estava gritando parou de gritar e disse: não, está tudo bem. O filho do meu amigo não se impressionou com está tudo bem, chamou a polícia. Chegaram, era domingo, a polícia estava sem fazer nada. Chegaram 5 carros da polícia na casa. E você não vai acreditar. Quem estava apanhando era o homem.
Meu pai. Ele saiu de lá todo machucado. Ela batia nele. Ela teve uma crise histérica. Ela batia nele e gritava. E nós achando que ela estava apanhando porque ela gritava. Não, ela estava batendo. Os policiais ficaram tão impressionados. Deus Os me livre. Juro, os machucados que ele tinha no rosto, no ombro, que ficavam assim, pasmos, sabe? E nós, então, mais ainda, porque eu jurava de pé junto que a pobre da moça estava apanhando à vontade, mas ela estava batendo. Então, meu amigo, hoje não há segurança. Hoje você pode sofrer qualquer tipo de violência, seja psíquica, física. O que importa é que você conheça o outro e, ao perceber sinais, você ou busque o diálogo fraterno ou busque o vou dar no pé. Porque esperar para ver como vai ficar é arriscado nos dias de hoje. Não é? Tem uma pergunta interessante aqui, essa aqui é a última, viu, mais. Muitos acreditam mais em alma gêmea. Qual a relação nos Ah, afetos? meu amigo, você tocou num ponto. A minha geração de mocidade espírita cantava aquela música que vem daquela poesia do Emmanuel no livro Há 2000 anos. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, juro, eu devo ser péssima, porque eu tinha um mau humor com essa música. Eu dizia, gente, eu não acredito que eu vou encontrar, e eu era dirigente da mocidade, eu não acredito que eu vou encontrar uma alma gêmea que está paralisada em algum lugar e querendo que eu me paralise também até nós nos encontrarmos. Eu acredito, sim, que existem aquelas almas com as quais nós somos muito mais afinizadas, com quem nós construímos com muito mais cuidado uma relação de afeto, mas que, eu vou te dizer, se eu encontrar uma alma gêmea no mundo espiritual, vai ser uma surpresa para mim. Primeiro, que eu não tenho condições de relacionar isso na minha cabeça. Segundo, que em determinado momento os dois se paralisam e ninguém é bom o suficiente. Só a tal da alma gêmea, que é igualzinha a você, o que para mim seria horrível, sabe? O bom é que a pessoa seja diferente, você possa aprender com ela. Então, Emmanuel, claro, achava que Lívia, e deve ser mesmo, achava que Lívia era a alma gêmea dele por uma série de coisas, porque ela morreu na arena, porque ele não foi junto com ela, né? E a coisa era tão séria entre os dois que ele contava ao Chico que, para encontrá-la por um dia, ele tinha que trabalhar os outros 29 dias através do Chico. Então, veja ele, com o simples sacrifício dela por Jesus, e ele ainda deu muita cabeçada. Então, já pensou? Ela deve ter tricotado muito até que ele se colocasse no nível dela. Eu prefiro acreditar que um dia todos nós seremos almas gêmeas uns dos outros, porque haverá uma total alegria de compreender o outro, compreendendo a nós mesmos. O Nazaré me contou que tinha um espírito de uma mulher que atrapalhava os relacionamentos dele. E uma mulher apareceu na mediúnica daqui, dizendo que queria matar porque não queria me dividir com ninguém. Isso é possível acontecer? Olha, isso é possível acontecer se um processo obsessivo gravíssimo tiver acontecido entre eles. Tipo assim, um pacto de sangue, uma coisa muito forte, muito violenta, muito antiga, que agora tem que encontrar o seu final. Mas o final é o esquecimento da perturbação e que o outro desencarnado vaze, seja socorrido. Uma vez, o salão do Chico superlotado, uma mulher chegou na janela e começou: Chico Xavier, eu te amo. Chico Xavier, você é minha alma gêmea. Chico Xavier, eu nunca vou me casar se não for com você. Mas aos gritos. Imagina aquela multidão esperando uma psicografia e ela gritava. E sabe como é que é espírita? Quando começa uma perturbaçãozinha, já começa todo mundo a se tocar, já começa todo mundo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nós somos espíritas até o segundo capítulo. Aí, o Chico, com a maior tranquilidade, falou: tragam ela aqui. Aí que foi o desespero. Os espíritas que estavam presentes, Chico, pelo amor de Deus, não inventa. Olha a perturbação dessa moça. Traga aqui. Trouxeram. Aí que ela gritava mesmo, porque quando ela viu
que o Chico chamou por ela, meu Deus do céu. Ela só faltou entrar no salão ajoelhada, até chegar no Chico. Chico, eu te adoro. Chico, e beijinho nas mãos do Chico. O Chico, com a maior tranquilidade, disse: oh, se o meu destino fosse outro, se a minha tarefa não fosse aquilo que eu tenho que levar até o final, eu seria um esposo e você uma esposa ideais. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar alguém muito especial para amar e ser amada. Não sou eu, porque a minha tarefa não me permite compor uma família. Mas com tal mansuetude na voz, que ela caiu em pranto. E é claro que ali, junto dela, havia almas sofredoras que queriam perturbar o trabalho do Chico. O Chico não tolo e percebeu isso claramente. Então, fez que ela viesse até ele, abraçou com carinho. Não é os espíritos achando horrível, mas ele encontrou a solução, que foi chegar ao coração dela, dizendo que o futuro era dela, que ela formaria uma família. Ele, não. Com ele, não. Então, aquela sinceridade que a gente deve ter quando muitas vezes o outro se declara e nós não temos pelo outro sentimento. Temos amizade, temos qualquer coisa, menos amor. Por que nós vamos ficar com pena? Por que nós vamos enganar o outro? Por que nós vamos dizer, não, me dá um tempo que eu vou farrear, depois eu apareço? De jeito nenhum. Então, o Chico foi sábio ao acalmar o coração dela. Na mesma hora, ela se desligou das entidades sofredoras, e claro que foram socorridas naquele ambiente tão bom, e ele solucionou a questão, contrariando os próprios espíritas, que achavam que ele tinha que ignorar. Mas como ignorar gritos? Como ignorar o outro que quer se grudar a nós? Nós não podemos deixar que o grude aconteça. Vamos ser amigos, vamos ser corretos. Emmanuel dizia, acima de tudo na vida, é preciso ser digno, reto, nobre. Essas 3 palavras também nos devem definir na área do afeto, do amor.